A segunda parte eu reservei para falar de arquitetura. Muita gente confunde o que é um arquiteto, o que é uma arquitetura, o que é isso, né? E qual a importância da arquitetura dentro de um ciclo de vida de um sistema e do nosso time de sistema, tá? Então eu vou explicar para vocês o que é arquitetura de soluções e vou explicar o que é arquitetura de sistemas. Tá? Então, esses dois temas é muito importante vocês entenderem e é bem legal, gente, que vocês vão entender a hora certa do arquiteto entrar. Ele começa muito o trabalho dele no início dos projetos, né? Na concepção ali do projeto, do planejamento, do que vai ser feito. Mas a participação dele durante o ciclo é essencial, tá? Vocês vão entender por quê. Então vamos começar primeiro por arquitetura de soluções. Arquitetura de soluções eu gosto muito, até sou formado nisso, sou suspeita, eu gosto demais disso aqui. Então a primeira coisa que o arquiteto de soluções ele tem que ter como responsabilidade é garantir uma boa integração de todo o ecossistema da empresa. Ecossistema no que tange tecnologia, tá? Então o arquiteto ele vai saber ligar, porque tudo é ligado. Se não está ligado, está errado. As coisas elas se interligam, de algum jeito elas vão fazer uma conexão. E se essa conexão ela for digital, quem toma conta, quem define o que vai ser feito, como vai ser feito, o que vai ser feito nem tanto, mas como vai ser feito, como vai ser construído a arquitetura, o que vai ser usado, qual tecnologia utilizar, vai ser o arquiteto. E ele às vezes até valida o que um líder técnico fala e tudo mais, tá? Então ele interliga as soluções. Vamos dar um exemplo. Vamos falar de um CRM Salesforce, precisa se integrar com o RP, que precisa se integrar com um servidor de e-mail, que precisa se integrar com um servidor de aplicação, que também se liga com um servidor de acesso, o Microsoft Active Directory, por exemplo. Então o arquiteto ele vai falar, caramba, eu vou ter que ligar tudo isso de uma forma segura e de uma forma bem performática. Como que eu vou fazer isso? Ele vai lá, desenha, fala, ó gente, assim que vocês vão fazer. É assim a melhor forma. Ela vai garantir isso, por causa disso. Então é uma pessoa que vai tomar essas decisões de integrações entre as soluções da empresa. Entende-se soluções como qualquer solução. Não é só sistema, é infra, solução de IoT, solução de qualquer coisa. O arquiteto de soluções, ele envolve muito mais do que só um sistema, sacou? Diferente do arquiteto de sistemas de software que eu vou falar um pouco mais para frente. Então, como eu já falei, ele escolhe as tecnologias que se enquadram melhor também para cada projeto. Para cada projeto, independente da sua natureza, desde que seja de tecnologia. E ele garante uma sinergia entre todos os sistemas. Então ele participa de decisões de escolha de sistemas. Não adianta, por exemplo, a área de negócio sair comprando o sistema, alugando o sistema, fazendo isso, fazendo aquilo, se não consultar o senhor arquiteto de soluções. Porque senão o cara vai pegar um sistema que não integra com outro, que a base de dados é diferente, que a tecnologia é diferente, aí tem que contratar uma outra equipe que vai para lá, que vai para cá, aí você vai ver a empresa tá uma zona. Tá uma zona porque ninguém organizou. Ninguém falou da onde tem que ir, como tem que ir e como organiza esse trem. O arquiteto de soluções faz esse papel. Ele anda muito também com o time de negócio, não só com o time de tecnologia, que é apoiado por ele, que ele não lidera, mas ele apoia o time de tecnologia. Bem lembrado disso, ó. O arquiteto de soluções por natureza, ele às vezes pode até liderar, mas ele não é um cara que vai liderar times ali de desenvolvimento. Quem lidera times de desenvolvimento são outras pessoas. Ele serve de apoio para todos os times de desenvolvimento para que ele dê a diretriz da tecnologia. Entendeu? Então o cara tem que saber de tudo um pouco e de forma bem não especialista, mas bem profunda, para ele tomar boas decisões. E às vezes ele também abaixa ali o narizinho e fala, essa tecnologia aqui eu ainda não manjo muito. O que ele faz? Deixa eu procurar um especialista aqui, deixa eu me informar com ele, juntar as pecinhas e depois eu tomo a decisão. Então é natural, porque o cara não vai ser especialista de tudo, não tem como, não tem cabeça suficiente para guardar tudo, sacou? E aí o arquiteto de soluções também precisa ter uma boa comunicação
muito boa comunicação, uma boa sensibilidade de análise, ele tem que estudar e ele tem que liderar. Tá? Liderar porque ele vai ser uma influência. Ele tem que ser visto como um líder dentro da empresa. As pessoas têm que olhar para ele e falar, caraca, aquele cara lá eu posso confiar. Ele está tomando boas decisões de tecnologia. Então ele tem que ser um líder. A comunicação tem que ser muito boa, porque ele vai falar com o executivo, ele vai falar com o diretor, ele vai falar com o gerente de TI, ele vai falar com o desenvolvedor, ele vai falar com todo mundo. Ele vai falar com o fornecedor, vai falar com o time de compras. Então ele vai transitar em vários lugares dentro da empresa. Então a comunicação é muito importante. O estudo nem preciso falar, o cara tem que entender de tudo um pouco, então tem que estudar, não adianta. Se você quiser virar um arquiteto, começa a estudar hoje. E aí, exemplos de trabalho de um arquiteto. Putz, o pessoal fica muito filosofando o que é arquiteto, mas vou dar um exemplo aqui para você. Alinhamento dos projetos com o negócio. Então ele é chamado para reuniões de alinhamento do negócio. Eu preciso de tecnologia tal. Chama o arquiteto aí, vamos conversar com ele. Ele vai dar um norte pro time de negócio não ficar viajando na maionese, porque o pessoal de negócio adora viajar na maionese. E fala umas asneiras, umas groselhas, que é complicado. Então, aí ele vai lá dar um norte, fala, não, pessoal, peraí, você tá indo um pouquinho diferente, você tá indo um pouquinho errado, tudo mais. O Kaique falou, conhecido como bruxo. É tipo isso, Kaique. É tipo magia pra lá, magia pra cá, vulgo Douglas. Douglas tá no caminho aí pra virar um baita de um arquiteto aí. Outra coisa, fazer com que todas as áreas de TI conectem com sinergia, ou seja, olha que legal, o pessoal de infra, de segurança e sistema, muitas vezes são times diferentes. E o arquiteto ele tem que falar com essas três áreas. Acho que é a única pessoa ali que ele vai transitar nessas áreas de uma forma com muito respeito entre essas áreas. Então ele tem que manjar de segurança, ele tem que manjar de sistema e tem que manjar de infra. Então esse cara tem que ser completo. E ele vai falar com esses times direto. Todo dia ele vai falar pelo menos com um cara desses grupinhos aqui. Tá? Então o cara de cybersecurity está ligando para o arquiteto. O cara de infra liga para o arquiteto. O cara de sistema então liga direto para o arquiteto. E ele vai ter que manter uma sinergia, e é papel dele manter a sinergia entre essas três áreas, tá? Para que essas áreas não se sobrecarregam e não geram ali um desconforto entre elas. Outra coisa, arquiteto, precisamos encontrar uma empresa nova para dar uma solução para a companhia. Legal, o arquiteto ele pode também fazer esse papel de trazer essa tecnologia nova para a empresa. E por que trazer? Será que cabe, é viável ou não? Então ele ajuda nesse processo e até pode tocar esse processo. E outra coisa, ele monta bastante diagramas, tá? Por exemplo, o diagrama de integração entre sistemas. Então ele tem lá um mapinha, diagrama geral dele que ele vai atualizando e ele vive fazendo diagramas. Tem até uns memes aí de arquiteto que eu não vou trazer esse meme porque eu sou arquiteto, então não gosto desses memes de arquiteto. Tem uns caras zoando arquiteto, vocês sabem o que eu tô falando. Que o cara tá ali todo desenhando só diagrama, aí o diagrama é tipo um bonequinho, um tracinho, um quadradinho falando acessar sistema, tipo um negócio bem besta, sabe? E o pessoal tira sarro que o arquiteto só faz diagrama, mas a gente faz mesmo diagrama e diagramas são comuns, tá? E tem que manter eles atualizados, mas tem que ser um diagrama obviamente que tenha sentido, né? Vamos desenhar um diagrama com 2 quadrinhos ali e já era, 2 quadradinhos já era. Tem que ser uma coisa que represente a arquitetura do sistema como um todo e manter aquilo atualizado. O que ele ajuda nos projetos e nos produtos, tá? O que ele influencia no ciclo de vida que a gente acabou de falar? Primeiro, é ele que define as tecnologias, como eu já falei, de forma macro. Ele que define quais integrações serão feitas no projeto. Ele que define as diretrizes de segurança da informação para o projeto. Antes de você fazer a API, sair fazendo a API, consulta o arquiteto. Ou vê se tem um padrão dentro da empresa para você trabalhar no seu back-end, para saber se você vai usar Bitter Token, se você vai usar Basic Out, se você vai usar o ALF 2.0 com TLS de 64 bits, aí você tem que ver.
E se você não souber, se não tiver documentado, consulta o arquiteto primeiro. Senão você for fazer besteira e depois o arquiteto falar, quem mandou fazer isso? Não era assim, não era no padrão. Então consulta sempre o arquiteto quando você vai falar de segurança da informação, para saber se realmente aquilo faz sentido. Obviamente você tem alguns papéis de cybersecurity que fazem isso também, tá? Mas o arquiteto pode ajudar nisso, nessa diretriz. E também a diretriz de infraestrutura. É ele que vai falar qual é a infraestrutura base, né, macro, o conceitual da infraestrutura que vai ser utilizado para cada tecnologia. Senão as galera viaja na maionese e faz umas besteiras aí, tá? Então consulta o cara. E aí vamos falar agora de arquiteto de sistema. Ah, mas Dani, é a mesma coisa, arquiteto de software, arquiteto de soluções, arquiteto de sistema, é tudo a mesma coisa. Não é. Eu vou explicar. A responsabilidade do arquiteto de sistema é muito mais em sistema, obviamente. Ele não vê infra, obviamente que ele vai ver infra, ele vai tomar decisão, mas ele não vai tomar decisão olhando como um todo da empresa, todas as tecnologias. Ele não vai pensar num todo ali, ele vai pensar muito mais naquele sistema que ele está cuidando e quais tecnologias ele vai utilizar naquele sistema. Então ele vai mergulhar muito mais com o arquiteto de soluções. Ele vai tomar decisões até mesmo do jeito, o design pattern que você vai escolher, entendeu? Então ele vai potencializar a tecnologia para o sistema. Ele vai escolher as melhores práticas, ele vai escolher junto com o time, isso é em conjunto, é colaborativo, tá? Qual o melhor design pattern para usar naquele contexto, qual é a melhor parte de usar o sistema para aquela determinada necessidade. Então ele vai escolher essas práticas. Vamos usar ágil, não vamos? Isso nem tanto, mas é mais para a tecnologia. Ele dá a diretriz técnica também de forma detalhada, ou seja, ele mergulha mais do que o arquiteto de soluções, é um pouquinho diferente no desenvolvimento do projeto, entendeu? Lá na hora de escrever o código, ele vai tomar decisões mais de baixo nível ali, tá? E não quer dizer que o cara tem que estudar menos, acho que esse cara tem que estudar até mais, porque é uma evolução contínua das linguagens de programação, das stacks, das tecnologias e tudo mais, então ele tem que mergulhar bastante. E o arquiteto de sistema também precisa de uma boa comunicação, porque ele vai falar sempre com pessoas, vai falar com desenvolvedores, vai falar com o líder técnico, vai falar com o gerente ali daquele projeto, que pode ser um PO, pode ser o Scrum Master, ele vai falar com essas pessoas que estão ali dentro daquele projeto, hein? Mas ele vai falar muito menos com os executivos do que o cara do arquiteto de soluções, que é um pouco mais para negócio. E o arquiteto de sistema é um pouco mais para tecnologia. Sacaram um pouquinho a diferença entre os dois? Mas os dois têm uma importância muito grande. E tem gente que consegue ser os dois, tá? Tem gente que consegue ser os dois. Eu conheço nomes aqui, senta aqui perto. Na verdade, o Rafa consegue ir por todos os cantos aí, tá, pessoal? Mas são poucos que conseguem. E o que ele ajuda no projeto, né? Ele que define o design pattern, como eu falei, ele que define tecnologias usadas, quais vão ser as dependências daquele sistema. Pô, eu vou usar Twilio para mensageria ali de SMS, ou vou usar fila no Service Bus da Microsoft, ou vou usar um queue da AWS. Eu vou usar o NoSQL do MongoDB ou o Dynamo. Ele já começa a tomar decisões um pouquinho mais profundas, que o arquiteto de soluções não vai. O arquiteto de soluções vai falar, usa NoSQL. O arquiteto de sistemas usa NoSQL e usa Dynamo DB lá da AWS. Usa MariaDB. Usa MongoDB. Ele vai direto, sacou? Guia o time de desenvolvimento para seguir todas as definições técnicas. Então ele está toda vez lá dando uma olhada. Não tá do jeito que a gente tinha conversado, hein? Pera aí, vou colocar aqui um ponto de vista aqui na nossa review. Gente, vamos melhorar isso aqui, porque não está indo de acordo com o que a gente tinha especificado. E ele acaba, gente, se tornando um líder técnico, tá? É muito legal isso, porque ele vira referência para todos os desenvolvedores. E quando você vira de referência para até desenvolvedor sênior,
Cara, você tem que ser zica, meu. Você tem que ser muito bom, tecnicamente falando. Por isso que o arquiteto de sistema é muito mais importante ele conhecer lá no fundo, e esse cara ele tem que ter programado, com certeza algum dia da vida dele ele programou. É difícil, muito raro, ter um arquiteto de sistema que nunca programou. Eu nunca vi, por exemplo, tá? Então esse arquiteto de sistema, ele tem uma evolução, vamos falar na carreira, Dev Júnior, Dev Pleno, Dev Sênior, Líder Técnico, Arquiteto de Sistema. Então seria mais ou menos essa a escadinha. Se bem que o líder técnico ele tem um papel assim extremamente essencial e muitas das vezes o líder técnico nas empresas faz esse papel que eu estou falando para vocês de arquitetura de sistema. Ele toma decisão, tá? Ele não serve como um apoio, uma liderança técnica e desenvolvendo. Às vezes ele toma decisões, às vezes o papel dessa pessoa está errado dentro da empresa. Mas no fundo ele é um arquiteto de sistema, tá? Então, às vezes você vai ver líder técnico ganhando melhor do que o arquiteto de sistema. Acontece bastante isso, tá? Às vezes o líder técnico está sobrecarregado de papéis e ele faz o papel daquilo, mas ele não tem efetivado ali que ele é aquela pessoa como arquiteto, tá? E aí, eu queria dar uns exemplos aqui para vocês. E se a minha empresa, e se a minha área, e se a minha companhia, e se minha fábrica de software que eu trabalho, ela não tem um arquiteto para apoiar o time? Independente dos dois, tá? O que vai acontecer com o seu projeto? Primeiro, olha isso aqui. É legal essas analogias desses memes aí, que é muito mais legal de explicar, gente. Fica divertido e aí a gente consegue entender melhor as coisas. Olha isso aqui. Pra que o cara comprou um negócio desse gigante para carregar um trator do filho dele? Não precisava, né? Então o que acontece com isso aqui? Você sobe uma aplicação pequena dentro da sua empresa, que não vai ter tantos usuários, que não vai ter tanta request, que não vai ter muita coisa, e aí você sobe. O melhor NoSQL, você sobe ele no microserviço, você sobe ele em desacoplado, diversos containers, você faz pipeline, você coloca ele em load balance, coloca ele em plano de redundância, coloca num plano de contingência, faz tudo para ele, mas você está carregando um tratorzinho aqui, ó, do seu filho. Não precisa, meu amigo. Então o arquiteto ele consegue adaptar a melhor infraestrutura de acordo com o tamanho do sistema. É o papel do cara. Ó, outro exemplo. Isso é muito bom, né? Cara, tomaram a decisão de fazer uma automação fantástica para um sistema da NASA, pipeline para cá, automação de não sei o que lá, barará, tudo automatizado, teste automatizado, e aí vai o QA, ó, com um baita de uma ferramenta de automação para jogar um molhinho numa salada, num pote, cara, pequenininho, para uma tela de login. Entendeu? Era uma tela de login entrega. Para que você fez um escarcel? Então o arquiteto vai lá e fala, gente, não, para, vocês estão viajando, cara. Vamos fazer uma automaçãozinha aqui de boa, não precisa viajar na maionese. E aí outro exemplo aqui, ó. Esse é o oposto desses dois que eu falei agora. É a galera sem arquiteto tomando decisão de um sistema que vai ter request pra caramba, milhares de usuários simultâneos, todo mundo utilizando o sistema ao mesmo tempo, diretor acessando o dashboard, nego ligando falando que o sistema tá lento. Por quê? Fizeram um trem aqui que cabia 100 pessoas, só que na verdade eram 4.000 pessoas. O que acontece? É usuário esperando, é usuário caindo, é nego se machucando. Pô, não faz sentido. Então, vamos fazer um trem maior, vamos fazer um trem de 3 andares aqui, uma infraestrutura adequada, uma segurança adequada, porque a segurança, cadê a segurança aqui? Não tem. É nego caindo, é nego roubando, então não tem segurança aqui também. Então, usando essas analogias, é muito fácil. Essa cidade, por exemplo, ela desenhou um trem muito menor do que a cidade precisava. Então, vamos começar a desenhar sistemas de acordo com desenhar a infra, desenhar a segurança de acordo com a necessidade de cada uma. Sacaram? Essa é a ideia. Eu acho que vem desses memes aí, é muito legal. Eu acho que é muito didático esse negócio de memes. Ao mesmo tempo, a gente racha o bico.
E aí, só para finalizar aqui a parte de arquitetura, só para vocês entenderem na carreira, um arquiteto de soluções hoje, assim, ganha mais ou menos uns 12 mil reais, assim, CLT, tava falando aqui, CLT, e um de sistema ganha mais ou menos uns 10 mil reais, tá? Isso é mercado Brasil, mas tem gente ganhando muito mais do que isso, tá, pessoal? Isso aqui é uma média, juntando arquiteto júnior até arquiteto sênior, é uma média geral, mas os salários costumam ser muito maiores aí quando você tem pessoas muito competentes que fazem a diferença aí no dia a dia, principalmente em corporações muito grandes. E para você virar o que você tem que fazer? Cara, começa hoje estudando. Tem que estudar, cara. Procura especializações, procura entender mais como funciona a arquitetura e você vai exigir uma experiência de desenvolvimento de sistema nos dois, tá? Muito mais no arquiteto de sistemas do que no arquiteto de soluções, mas sim, você tem que programar algum dia. Então, cara, se vocês querem buscar uma carreira longa, uma carreira legal, e vocês gostam dessa parte mais de assessoria, de consultoria e tudo mais, um arquiteto seria interessante aí vocês seguirem, tá bom? Só para vocês entenderem. E outra coisa, o arquiteto, ele funciona muito mais na concepção do sistema, ele trabalha muito mais nessa hora, mas é muito importante que o arquiteto ele acompanhe todo o ciclo de vida do sistema, porque aí ele vai validar e vai tirar e vai apoiar e vai fazer tudo, até mesmo os lançamentos, até mesmo nas operações e tudo mais, tá bom? Então é isso, pessoal. Arquiteto de sistema e arquiteto de soluções. Acho que agora ficou mais claro a diferença entre esses dois e o que eles fazem, qual o papel deles, tá? Queria trazer isso porque é muito importante para vocês e para também vocês terem aí uma noção de carreira e tudo mais, tá?